Boa noite com o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém. Vamos orar com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Ó Senhor, obrigado por tudo que você fez pela gente. Muito obrigado. Obrigado, Pai, por mais um dia de culto. Oh, Jesus, Nos nos desanima para ajuda. as coisas do mundo, Pai. Sim, meu Nos Deus. desanima para as coisas de cima. Pai. Aleluia, Perdoa Jesus. nossos pecados, ó Pai. Perdoa, Nós Senhor. queremos, ó Pai, chegar aí, ó Pai. Sim, meu Deus. Conhecer, ó Pai, Sim, apelar seu meu nome. Deus. Nos Nos ajuda. ajuda, ó Pai. Faça o nosso coração. Tenha misericórdia de Nos dê mais nós. fé, ó Pai. Em nome do Precisamos Senhor do Jesus Senhor. Cristo. Eu te peço e te agradeço. Sim, Pai Amém. Santo. Amém, Jesus. Vamos ver Salmo 64. Amém. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e tumulto dos que praticam a iniquidade. Que afiaram suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas. Para de lugares ocultos atirarem sobre o que é reto, disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento. Falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Fazem indagações maliciosas, inquirem tudo o que se pode inquirir, até o íntimo de cada um e o profundo do coração. Mas Deus atirará sobre eles uma seta e de repente ficarão feridos. Assim, eles farão com que a sua língua se volte contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão. E todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus. Considerarão prudentemente os feitos dele. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele. E todos os retos de coração se regozijarão. Amém, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Vocês estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Jesus é tão bom, né? Amém. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. A porta da graça está aberta ainda, Verdade. mas amanhã nós não sabemos. Então não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Se você pode hoje entregar a sua vida a Deus, amar a Deus de todo o seu coração, servir a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu ânimo, faça hoje e não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. A morte está aí, levando as pessoas embora, e nós não sabemos o dia que ela chegará para nós, né? Pode ser daqui a 10 anos, mas pode ser daqui a 10 minutos também. Então a melhor coisa que nós fazemos, se queremos partir dessa para melhor, né? A melhor coisa que fazemos é aceitar o Senhor Jesus Cristo, sermos batizados, invocando o seu nome e andar com retidão em seu caminho. Amém? Vamos cantar o hino número 2 da harpa cristã. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Terra que eu tanto amo, pois és o meu coração. Eu para ti voarei. Quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e em breve vem me buscar. Sim, eu confiarei.
muitas lutas ganhei. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança, nós que desejamos a ti, pois eles recebem forças que só se encontram ali. Os que procuram chegar ao teu regaço social, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu confiarei por essa terra de alegria, e lá terminarei as muitas lutas que aqui. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Tudo pra mim, e sem ele não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés naqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não serão gozar a graça que existe ali. Se eu confiarei por essa terra de alegria, e lá terminarei as muitas lutas aqui. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem ele eu não posso viver. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Número 5. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar.
Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Vamos cantar o número 17. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim, Jesus me convida que eu suba pra si da vida voando sem nenhum temor, acima buscando o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. No mar o bramido da brisa ao langor, abre o capítulo de doce amor, que falam sentidos, acordes do céu, que trazem aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó, que luz sem véu, Jesus se revela. Mistérios do céu. Aleluia, glória a Deus. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar aquele corinho assim, renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe
alguém que não precisa de um renovo? Todos nós necessitamos de um renovo todo dia. Amém. Amém? Nós precisamos que o Senhor nos dê força. Nós necessitamos da graça do Senhor para viver. Pois sem Deus, nós não somos nada. E Deus não aceita as nossas próprias obras. Deus aceita as suas próprias obras em nós. Porque as nossas obras são impuras diante de Deus. O homem por si próprio não tem nada para dar para Deus. Nele, sem o Espírito Santo, nele não tem nada que agrade a Deus. Por isso necessita nascer de novo e começar a agradar a Deus com a sua fé e as suas obras. Amém? Porque a fé sem as obras é morta. E ainda você pode dar o seu corpo todo para ser queimado, distribuir as suas riquezas para sustento dos pobres, mas se não tiver amor, que é Deus, não adianta nada. Então nós precisamos de Deus, amém? Amém. Todos nós precisamos do Senhor Deus, para que Deus possa se agradar de nós. Mas vamos ler a palavra no Evangelho segundo João. Livro de João. No capítulo 1, versículo 1. E tem assim como título: o Verbo se fez carne. Está assim também aí? O Verbo encarnado. O Verbo se fez carne, o Verbo encarnado. É a mesma coisa, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai Santo, pela tua graça e pela tua grande misericórdia. E pedimos, Senhor, que tu possa nos ajudar, que tu possa nos dar força, que tu possa abrir o nosso entendimento nesta hora, Pai Santo, para compreendermos a tua palavra, a Sagrada Escritura. E que possamos, ó Pai, ser ungidos, tanto o que fala, como também o que ouve, para que possa então ter a revelação e entender o que o Senhor quer dizer para nós nessa noite. Nos ajuda, Senhor, aos irmãos, às pessoas que irão ver pela internet essa pregação, que eles possam ter também o entendimento aberto e que eles sejam também revelados pelo teu Espírito, pois te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis aceitar, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela é apta para corrigir, para ensinar, para redarguir, mas para isso precisa ser inspirada. Toda palavra sendo inspirada é apta para ensinar, exortar, redarguir. Tem que haver a inspiração de Deus para naquele que prega a palavra de Deus. Pois sem a inspiração de Deus é apenas intelecto. A palavra sendo pregada apenas de uma forma intelectual, ela não vai alimentar a alma.
Ela vai apenas encher a pessoa, o intelecto da pessoa de conhecimento. Apenas isso. Mas ela sendo divinamente inspirada, então ela aí vai produzir nas pessoas que ouvem o fruto que a palavra de Deus diz que produzirá cada pessoa que escutar a palavra. Amém, irmãos? Amém. Então a palavra ela tem que ser pregada inspirada, ela tem que ser pregada, né, vamos dizer assim, com a alma. É de alma para alma, não é de alma para o corpo, e nem corpo para corpo, senão isso não passa de carnal, não passa apenas de natural. Bom, mas no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E nós temos aprendido que o Verbo, temos aprendido com o profeta de Deus para essa era, o irmão Brano, que o Verbo é a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, o Verbo. Todas as coisas foram feitas por Ele. Por Ele quem? Fala mais alto. Pelo Verbo. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, quem foi que criou o mundo? O Verbo. Tem muitas pessoas que você pergunta, quem foi que criou o mundo? Eles vão dizer, foi Jesus. E não foi. Jesus não criou nada. Jesus foi criado no ventre de Maria. Ele teve um princípio, que foi no ventre de Maria. Então o Verbo que criou. Agora as pessoas podem discutir, mas quando você vai lá no versículo 14 desse mesmo capítulo 1, ele prossegue dizendo assim: e o Verbo se fez carne. Aquele Verbo que criou todas as coisas não tinha uma carne. E o seu nome também não era Jesus, ele era o Verbo, a palavra de Deus. O nome Jesus é um nome terreno para um corpo terreno. Foi dado para um corpo que teve um princípio no ventre de Maria, no útero de Maria. Seu nome será Jesus. Então, se o Verbo se fez carne, e aí que a gente dá aquela paulada, né? Então isso quer dizer que ele não era carne lá no princípio, criando todas as coisas. Então, se não era carne, então não era Jesus lá criando. As pessoas às vezes falam e não examinam as Escrituras. Isso é uma bobagem teológica, dizer que Jesus criou todas as coisas. Não foi Jesus. Quem criou todas as coisas foi o Verbo, a palavra. Amém, irmãos? Amém. E o Verbo se fez carne. Olha, o Verbo criou todas as coisas. E depois lá na frente ele se fez carne na pessoa de Jesus Cristo. Se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quando a pessoa for perguntar para você quem foi que criou todas as coisas, você vai dizer, foi o Verbo. Mas não foi Jesus, não. Jesus foi o Verbo encarnado. Amém? Olha o que o profeta de Deus diz aqui, olha, nessa mensagem: vida. Agora, tudo que teve um princípio tem um fim. Não há nada que já começou que não tenha um fim. Mas algo que não teve princípio não tem fim. E somente Deus é o único que nunca teve um princípio. Ele não teve nenhum começo de dias, nem fim de anos. E portanto temos que nos tornar parte de Deus através do novo nascimento, para vivermos
e termos uma existência eterna. Então o pecado e o sofrimento e tudo mais deve chegar a um lugar onde ele não tem nenhuma existência, porque ele teve um princípio. Houve um tempo quando não havia nenhuma enfermidade, nenhum pecado, nenhuma tristeza, nenhuma morte. E então isso entrou através de uma perversão. Então toda perversão deve terminar. E tudo que teve um princípio, tem que terminar para que então o eterno possa sempre existir. Amém, irmãos? Amém. O tempo está saindo de cena para que então entre a eternidade. Vem o que eu quero dizer? Esta é a razão pela qual é totalmente impossível qualquer pessoa ser salva fora do novo nascimento. Vou repetir. Esta é a razão pela qual é totalmente impossível qualquer pessoa ser salva fora do nascimento, do novo nascimento. Porque os homens nascem outra vez do Espírito de Deus e se tornam uma parte de Deus. Sua existência é eterna como Deus é eterno. Eles nunca poderão perecer. Jesus disse: ninguém pode arrancá-los da minha mão. Eles são do Pai divino e não há ninguém que possa tirá-los ou separá-los, pois eles são uma parte de Deus. Que coisa tremenda, né? Agora as pessoas dizem assim, né? Nós dizemos para as pessoas: Jesus, ele viveu da maneira que viveu, porque nele estava Deus. E em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Aí nós vemos que os irmãos apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, Felipe e os irmãos, né, antepassados, e o mais novo agora, né, o profeta desta era, viveu vidas tão santas, tão separadas, que foram confundidas com Jesus. Aí a pessoa fala assim: eu não tenho condição de viver como Jesus, porque Jesus foi Jesus. E os irmãos? Esses irmãos antepassados não foram Jesus, mas viveram vidas consagradas, vidas separadas, vidas santas diante de Deus, que chegaram próximo à vida de Jesus, porque ele foi o primeiro dentre muitos irmãos. É como assim, Jesus foi o exemplo, Jesus foi a fórmula, e para chegar a Deus tem que ir por essa fórmula, tem que ir por esse exemplo, viver da mesma maneira. Porque aquele que quer chegar ao reino dos céus, que quer herdar a vida eterna, tem que andar como ele andou. Amém? Agora, nenhum de nós é culto. E eu sou muito uma pessoa com uma educação muito pobre, mas às vezes quando encontro palavras como aquela, eu examino para descobrir, apenas tomo aquela única palavra. Eu tenho amigos e professores da Bíblia que podem tomar o grego ou o hebraico e apenas correrem com ela em todas as partes através da Escritura, mas eu tenho tomado uma palavra por palavra, examinar. Eu descobri que quando ele disse: eu lhes dou vida eterna, vem da palavra grega zoe, que é Deus. E zoe é Deus, a própria vida de Deus. E então, tão certo quanto somos participantes de zoe, nós existimos eternamente como Deus existe eternamente. Amém? Portanto, sendo participantes de Deus, nos tornamos eternamente abençoados e salvos, para sempre e sempre, sem fim, sem princípio. Nos tornamos parte de Deus. Agora, a palavra para sempre apenas significa um espaço de tempo, mas eternidade significa para sempre.
Mas para sempre, a palavra sempre em hebraico significa espaço, muito tempo, pois está no plural, para sempre e sempre. Vem? Que quer dizer, são dois sempre. Vem? Mas da eternidade é um completo. Eternidade é um círculo que não tem fim. Ela nunca teve um princípio e nunca terá o fim. Isso é eternidade. Vamos fechar nossos olhos, nossas imaginações por alguns momentos e voltarmos antes, quando não havia nada. Ou seja, quando não havia nada criado. Não havia anjos, não havia terra, não havia cores, não havia nada, só havia o Espírito de Deus. A grande fonte de toda a eternidade era aquele Espírito do amor, alegria, aquele Espírito de honestidade, aquele Espírito da verdade nessa perfeição. E então da existência do Pai saiu o Logos, que era o Filho, que era a teofania, que era o corpo do grande Espírito Deus Jeová. Saiu de lá em um corpo celestial. Quando não havia nada, só havia o Espírito de Deus. Então Deus fez para si um corpo, que nós chamamos hoje o Logos. Saiu de Deus. Ora, isso aqui é o profeta falando, explicando na mensagem Vida, parágrafo 59. Não havia nada, só havia o Espírito de Deus. E em um certo ponto da eternidade, Deus criou para si um corpo, que foi o Logos que saiu de Deus. Agora, tudo aquilo que sai de é filho. Por exemplo, eu saí da minha mãe, o que sou dela? Filho. E já que eu saí dela, sou filho, então o que é ela para mim? Mãe. Tudo que sai de, por exemplo, no ministério, né? Eu saí, né, de um ministério, né? Quer dizer, eu nasci, sou pastor, nasci um pastor através de um ministério. Então sou filho daquele ministério. Então o Logos saiu de Deus. E já que ele saiu de Deus, o que ele é de Deus? Filho. Esse era o Filho de Deus. E já que o Logos era filho de Deus, saiu de Deus, o que Deus era então para o Logos? Pai. Aí se cumpre o primeiro e o segundo atributo de Deus, o Pai e o Filho. Não são duas pessoas. E é o que aconteceu, olha aqui, ó. Então do Pai saiu o Logos, que era o Filho, que era a teofania e o corpo do Deus, do grande Deus Jeová. Saiu em um corpo celestial. Saiu o Logos de Deus, e Deus entrou na sua própria teofania e se fez Filho de Deus. E aí daí do Logos, que é o Verbo, que é a palavra, que é Cristo, começou a criar as coisas. Esse é o Criador de todas as coisas. Vocês estão compreendendo? O Logos que saiu de Deus é a palavra. Nós damos nome de Logos, né? Damos nome de corpo teofânico do Espírito Deus Jeová. Então esse começou a criar todas as coisas. A palavra dita saiu de Deus em um corpo celestial. Esse é o Logos. A palavra dita daquelas grandes fontes de vida, e saiu. E ali houve a teofania, que foi Deus feito em palavra. Vou ler para vocês de novo para entender. Olha.
A grande fonte de toda a eternidade era aquele espírito do amor, alegria, espírito de honestidade, aquele espírito da verdade nessa perfeição. Antes de tudo ser criado, era apenas o espírito que enche os céus e a terra, mas lá não havia céus e a terra, então ele existia por si próprio. Amém? Vocês estão entendendo? O grande espírito, Deus Jeová. Do espírito, e então da existência desse espírito saiu o Logos, que era o Filho, que era a teofania, que era o corpo do grande Espírito Deus Jeová. Então saiu em um corpo celestial. Esse é o Logos, a palavra dita daquelas fontes da vida, e saiu. E ali houve a teofania, que foi Deus feito em palavra. Então aquela teofania se fez carne na pessoa de Cristo Jesus. E então toda a plenitude da Trindade habitou nele, ambos, Pai, Filho e o Espírito Santo, tudo naquilo. Tudo que era Deus estava em Cristo. Amém. E tudo que era Cristo estava na pessoa chamada Jesus. Olha, é esse processo. O Espírito fez um corpo para si, só que não um corpo de carne, um corpo celestial, o qual chamamos de Logos, o qual chamamos teofania de Deus, o qual chamamos o Verbo, o qual chamamos a palavra, o qual chamamos Cristo. E tudo isso aí, olha, Deus na teofania, no Logos, na palavra, e a palavra no corpo de carne chamado Jesus. Aí nós temos aprendido que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. O homem também, nós somos também um ser trino. Temos um corpo, alma e espírito. Amém? Assim mesmo é Deus. Deus é Espírito. Saiu de Deus o Logos, que é a alma, e tudo foi colocado no corpo chamado Jesus. Espírito, alma e corpo. Espírito de Deus, alma a palavra e o corpo Jesus. Que coisa tremenda, né? Isso é bonito demais de se ver. Então a alma de Deus, que é o Logos, que é a palavra, que foi criador de todas as coisas. E a alma é a natureza do Espírito. A nossa alma é a natureza do Espírito. E a alma é a parte mais importante do nosso ser. Aí, como diz o pastor e o principal, né? A alma sou eu, o Espírito sou eu, e o corpo sou eu. E quem sou eu? Ele pergunta. Então esses três formam o que eu sou. Essas três coisas formam o que você é: corpo, alma e espírito. O ser humano consiste nisso daí. Agora, a alma é a parte mais principal de tudo isso daí. Porque o corpo, quando morre, vai para onde? A sepultura, né? E vira o quê? Pó. O espírito volta para Deus, mas a alma tem um lugar para ela. O que nós estamos fazendo pregando o Evangelho? Buscando almas, não é corpo.
não é espírito. A alma é a mais importante de toda essa trindade, né? Vamos dizer assim. Por isso que você tem que crer com a alma. E Deus só recebe dessa parte aí. Porque os 5 sentidos do corpo não fazem contato com Deus. Os 5 sentidos do espírito também não agradam a Deus, só agrada ao corpo, que são as emoções, os afetos, os sentimentos. Mas o que é que agrada a Deus? A alma. Quando você louva, louvor sai da alma. Então isso agrada a Deus. Quando você crê com a sua alma. Por isso que diz, a alma que pecar. E o profeta de Deus diz que o pecado é incredulidade. A alma que não crê, essa morrerá. Então você tem que crer com a alma. Você tem que interceder com a alma. Você tem que louvar com a alma. Você tem que adorar com a alma. E quando lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, disse que Jesus nos fez reis e sacerdotes, reis para governar sobre, não sobre o pecado, e sacerdotes para interceder. Agora, o sacerdócio não está nem no corpo e nem no espírito. O sacerdócio está na alma. E quando a irmã Hatmuser teve aquela conversa com o profeta, e o profeta contou a história dos esquilos, ela creu naquilo com a alma. E aquilo ali entrou em contato com Deus de uma forma tão tremenda, que o profeta pelo Espírito disse, olha, pede o que você quiser. Você quer milhões de dólares? Cairá na sua mesa agora. Você quer a cura da sua irmã, que está na cadeira de rodas? Agora veja o que é o sacerdócio na alma. Ela não quis, não pediu milhões de dólares, não pediu a cura física, mas pediu o quê? A salvação dos 2 filhos. A palavra falada é uma questão de sacerdócio. A palavra falada, ela tem que vir da alma. E quando a palavra falada é proferida, não é proferida para ter sucesso na terra, não é proferida para ter um grande ministério, mas é proferida, né, intercedendo pelas almas. É alma, de alma para alma. Muitas pessoas não obtêm, né? Falam que vamos falar, aí até pastores falam, fale a palavra, mas irmãos, a palavra falada, ela não tem que ser dita apenas da carne, ou até mesmo de sentimentos, ela tem que vir do profundo da alma, para que então possa surtir efeito. Agora, a palavra falada, quando é falada pela alma, ela fala e o resultado é instantâneo. Ela não é missa, ela não é esperança, ela é uma pura fé. Você pode ver o exemplo da palavra falar. Hatmuser falou, esperou quantos dias para os seus filhos serem cheios com o Espírito Santo? Na mesma hora caíram brancos como a neve. Mas isso é quando vem da alma. As pessoas falam, eu quero, apenas da boca para fora, apenas de uma maneira carnal. E é por isso que não obtém o que quer. A palavra de Deus, a palavra falada falhou. Não é que falhou, é que ela não veio do profundo, ela não veio da alma.
Por isso que não surtiu efeito, porque o sacerdócio está na alma. A intercessão verdadeira é quando você intercede com a sua alma. E a sua intercessão é pela alma de outros, para que eles também sejam salvos. Amém? Amém. E há muitas pessoas, né? Nós estávamos assistindo uma pregação, eu assisti a pregação toda, pregação tremenda, muito profunda, que fala sobre isso. Ele chega a dizer que a natureza do espírito é a alma. E a alma, quando você vive, quando você ora, você intercede, você esquece diferenças. E tem pessoas que até mesmo da congregação estão em diferença um com os outros. Aí ele faz uma pergunta: você espera ir para a sexta dimensão dessa forma? Porque tudo que não vem da alma, o louvor, a adoração, a oração, é tudo natural, gente. É por isso que nós vemos muitos cultos naturais, onde as pessoas não conseguem entrar, não conseguem sair da atmosfera dos pensamentos, não conseguem sair da atmosfera dos sentimentos, não saem da carne, não saem do espírito para entrar na região da alma. E aí, pregações vazias, igrejas cheias de conhecimento, mas a alma morrendo de fome. Por quê? Porque aquele que está pregando tem que pregar com a alma, e aqueles que estão ouvindo têm que escutar com a alma. Amém. Glória a Deus. Não é apenas para alegrar a igreja no espírito e as pessoas dançarem e saírem contentes, saírem alegres. Essa alegria do corpo, gente, é uma alegria vazia. Mas a alegria da alma perdura para sempre. Amém, irmãos? Amém. É por isso que tem pessoas, irmão Levi, que sofrem nessa vida, mas sofrem, mas nunca saem do caminho. Verdade. Porque é a alma que está alimentada. E tem pessoas que é apenas uns ventinhos, está pronto. Porque nunca foram alimentadas na alma. Aí o profeta de Deus diz: você pode receber o batismo do Espírito Santo no corpo e no espírito, mas se a alma não for batizada, não adiantou nada. Tudo é alma, gente. Uma pessoa que tem diferença, um irmão tendo diferença com outro irmão, é sinal que a alma dela nunca teve o sacerdócio. Um pastor que tem diferença com outro pastor é sinal que ele nunca teve o sacerdócio no coração. Eu achei bonito um pastor lá de Belém, o pastor Eliezer, que diz assim: eu tenho os meus inimigos como os meus amigos. Eu tenho os meus inimigos como os meus amigos. Não tem diferença com ninguém. Jesus, quando foi crucificado pelos fariseus, no final da sua vida, na crucificação, ele intercedeu com a alma ao Pai: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Sentimento sacerdotal estava na alma. A alma de Jesus era a natureza de Deus, do Espírito. A nossa alma tem que ser a natureza do Espírito Santo. Amém.
Em nós tem que habitar a palavra. Quando o homem é nascido de novo e cheio com o Espírito Santo, a alma é pura, a alma é limpa, a alma é cheia de fé, a alma fala a palavra falada e a coisa acontece. Fora isso, irmãos, é apenas carnalidade e emoção. E as pessoas estão aí gritando. Temos aprendido que até a intercessão, essa intercessão que a pessoa grita e tal, no meio da igreja e tal, intercedendo, porque é muito difícil alcançar vitória nisso aí. Diz que a verdadeira intercessão na alma é quando você entra no quarto sozinho, e ali você consegue entrar na atmosfera do amor divino, onde está a alma, e ali você intercede e a coisa acontece. Fora isso, é apenas sentimentos. Muitos pais pelos filhos, apenas sentimento carnal, de dó ou de infelicidade, porque o filho tomou um caminho errado. Muitas das vezes não é nem intercessão pelos filhos, com a intercessão da alma, com aquele sentimento sacerdotal. É apenas um sentimento, uma frustração. É apenas um sentido do Espírito que está ali falando, mas na alma. Mas quando a pessoa entra no quarto, faz o contato com Deus, passa a carne, passa o Espírito e entra naquele terceiro, as coisas acontecem. Que Deus nos ajude a compreender, para que possamos entrar mais profundo nas profundezas de Deus, amém, irmãos? Para que possamos ver Deus operando, para que possamos ver nós alimentados de uma maneira verdadeira, a ponto de tudo deste mundo ser para nós bobagem, e a alma ser nutrida a ponto de tudo que é de Deus ser, a sua busca, ser a sua sede, ser a sua fome. Veja como viveu Jesus, a ponto de dizer: minha comida e minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Nós estamos fazendo a vontade daquele que enviou. Quando a nossa alma tomar controle desse corpo e desse espírito, aí sim nós vamos poder dizer também: a minha vontade, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Amém, irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus por mais esse dia tão bom, né, irmã Jerusa? Amém. Tão bom esse dia, tão gostoso, às vezes nos arranca-rabo, mas tudo bom, graças a Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua graça, pela tua grande misericórdia. Te agradecemos, ó Pai, por este culto, Senhor. Te agradecemos por estar abrindo o nosso entendimento para compreender as sagradas Escrituras. Nos ajuda, esforça a nossa coragem, dá-nos força e entendimento para entrarmos mais profundo, Senhor. Não queremos viver vidas rasas, mas queremos nadar, Senhor, no oceano, nas profundidades do Espírito, para que possamos ver o sobrenatural acontecer nas nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, guarda-nos, ó Pai, deste dia, guarda-nos, ó Senhor, do mal,
guarda-nos do mal desta era, nos prepara para o dia da tua aparição, pois te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe a nós que estamos aqui. Deus abençoe também os irmãos que vão nos escutar, as pessoas, que você possa ter o seu entendimento aberto, que você possa sentir necessidade de Deus, como o servo brama, clama por correntes de águas, assim a nossa alma também possa suspirar pelo Deus da glória. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.